Revelado. O que milionário fez ao flagrar faxineira dançando com seu filho com deficiência, Carlos, um milionário de 45 anos, voltava para casa em seu luxuoso apartamento no coração de São Paulo. O dia tinha sido mais um daqueles intensos, marcados pelo estresse de uma batalha corporativa onde a vitória era medida em cifras e não em sorrisos. Em sua mente, ele era o rei daquele império, cercado por bens materiais de todos os tipos, mas no fundo, soltava um suspiro profundo, sentindo o peso de uma solidão angustiante. Era um homem impecável, conhecido pelas festas extravagantes em sua cobertura, mas poucos sabiam que isso não passava de uma máscara que escondia uma tristeza lacerante. Quando entrou em casa mais cedo naquela tarde, algo muito diferente o aguardava. Foi quando a música suave começou a tocar. Carlos parou ao escutar risadas, uma sensação estranha se instalou em seu peito. Ao se aproximar, seu coração disparou. Na sala, Rita, sua faxineira de 38 anos, estava dançando com seu filho Miguel, um menino de 8 anos que enfrentava deficiências. A cena era um quadro de alegria pura, uma dança cheia de amor e leveza que preenchia o ambiente de uma forma que Carlos nunca havia sentido. Eles se moviam em sincronia, rindo, sem um traço de preocupação, como se o mundo lá fora não existisse. E ali, naquele momento, Carlos sentiu seu coração apertar, a imagem de Rita radiante, levando Miguel nos braços como se ele fosse a coisa mais preciosa do mundo, o impactou como um soco no estômago. Era algo que ele nunca havia notado antes, ali estava a verdadeira riqueza, aquela que não se comprava. A dança ressoava em sua mente, enquanto ele tentava voltar à sua rotina. Mas como poderia esquecer aquela visão? Ele se viu confrontado com suas próprias frustrações, com sua falta de conexão e com o vazio que o cercava. Como pôde passar tantos dias imerso na superficialidade, sem perceber o valor das relações humanas? Os dias seguintes transferiram Carlos de um estado de negação para uma tormenta interna. As lembranças de sua própria infância começavam a ressurgir, trazendo nostalgia, mas também uma profunda dor. Aquela cena de alegria contrastava com sua vida, hoje repleta de festas vazias e negócios turbulentos. Ele decidiu ignorar a transformação que acontecia dentro de si, mas a vida parecia não dar trégua. O tempo passou e sua empresa começou a desmoronar. O estresse da queda das ações e o afastamento das pessoas que uma vez o cercaram deixaram-no ainda mais isolado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, mas uma luz apareceu, um convite para um evento beneficente que arrecadava fundos para crianças com deficiência. Algo dentro dele pulsava com mais força do que nunca. Havia uma força que o empurrava a decidir entre permanecer na bolha de ostentação ou mergulhar no desconhecido, nas pessoas que realmente precisavam. Carlos se viu diante de um dilema. O que ele realmente queria ser? Um empresário que perpetua a desconexão ou um homem que busca um propósito maior? Ele decidiu fazer algo insensato, se apropriar de sua própria vulnerabilidade e buscar Rita e Miguel, aqueles que, sem saber, haviam chacoalhado seu mundo. Em um café próximo, Carlos encontrou Rita. Com um misto de ansiedade e expectativa, revelou seus desejos de apoiá-los. A conversa tomava forma, mas um sinal em seu celular fez brilhar os olhos de Rita. Uma nova oportunidade estava surgindo, um novo caminho que poderia mudar a vida de todos eles para sempre. E a dúvida pairava no ar: será que Carlos conseguiria quebrar as barreiras que ele mesmo construiu? Rita olhou para o celular com uma mistura de surpresa e medo. A mensagem iluminou seu rosto, mas ao mesmo tempo trouxe memórias do passado que a faziam hesitar. Era uma proposta para que Miguel se apresentasse em um festival de talentos da comunidade. Talento. Era isso que o menino tinha, um dom verdadeiramente especial para a música, algo que ela sempre soubera, mas que a insegurança lhe impedia de explorar. Ela queria que Miguel brilhasse,
mas sabia que o mundo nem sempre era gentil com as diferenças. Carlos observou essa troca de expressões em Rita. Ele estava ali para oferecer ajuda, mas não tinha certeza se estava preparado para as barreiras emocionais que viriam. A possibilidade do festival o intrigava. Poderia ser a chance de conectar-se mais com Miguel e Rita, de aprender o que era importante para eles, mas também era um convite ao desconhecido. Ele sentiu a adrenalina subir, entre a empolgação e o medo de falhar. Você acredita que ele pode fazer isso? Carlos perguntou, quebrando o silêncio. Eu, não sei. É tão arriscado. Miguel às vezes fica nervoso em situações assim. Rita respondeu, a voz trêmula. Ela olhou para o filho, que estava brincando com um pequeno violão em sua mão, sorrindo inocentemente. Carlos se lembrou da cara de Miguel durante a dança, a alegria condenada à timidez que agora se revelava em forma de uma oportunidade. Ele pensou na tristeza que sempre teve ao redor, como ela lhe cercava, mas, ao mesmo tempo, havia algo fundamental que agora pulsava em seu ser. Se você não tentar, nunca saberá o que ele pode alcançar. Versatilidade e superação são poderosas, e você deverá estar ao lado dele. Aquelas palavras tiraram um peso do coração de Rita. O olhar dela se ilumina. Acredito que você esteja certo. Precisamos tentar, ao menos. Miguel merece. Carlos sorriu, percebendo que essa conversa poderia ser o início de uma amizade genuína. Com seu apoio, poderiam enfrentar juntos os desafios que surgiriam. Mas assim que Carlos, agora cheio de esperanças, se inclina para fazer planos, um pensamento pesou sobre ele. O que aconteceria se Miguel se machucasse em público? E se as pessoas não fossem compreensivas? O medo, que sempre o acompanhou em sua vida de empresário, começava a dar sinais de que poderia vir à tona mais uma vez. Enquanto a conversa fluía, Rita desviou o olhar para fora da janela. Ela viu crianças brincando na rua, todas sem medo, todas desfrutando da vida sem olhar para trás. O que a gente poderia aprender com a coragem delas? Aquela imagem clara de felicidade começou a ressoar na mente de Carlos. A vida era feita de riscos. Num momento compartilhado, ambos sentiram que estavam em um ponto de virada. Carlos olhou nos olhos de Rita e fez uma proposta: vamos trabalhar juntos para isso. Vamos ensaiar, preparar Miguel. Você estaria disposta? Rita hesitou. E se você não der conta? E se isso não der certo? E se eu der? E se for maravilhoso? Carlos falava com uma paixão que ele não sentia há muito tempo. Havia algo em sua voz que fez Rita acreditar, mesmo que por um breve momento. De repente, uma ideia surgiu na mente de Carlos, uma maneira de engajar sua empresa neste projeto. Ele poderia organizar um evento para arrecadar fundos que beneficiassem crianças como Miguel. Com a luz nos olhos, ele afirmou, se a gente fizer isso, não só Miguel terá a sua chance, mas outras crianças também poderão ter um futuro melhor. A conversa fervia, os sonhos tomavam forma, mas a dúvida ainda os perseguia, e a ansiedade pairava no ar. Serge, seu sócio, sempre avesso a mudanças, demonstraria resistência, e Carlos questionava se teria a força necessária para enfrentar esse embate. Qual seria o passo seguinte? E, principalmente, será que ele realmente conseguiria mudar não só a vida de Miguel, mas também a sua? A emoção estava nas alturas, um novo caminho se desenhava à frente, mas a pergunta permaneceu ali, quase palpável: será que Carlos tinha coragem o suficiente para enfrentar seu próprio medo e quebrar as correntes de uma vida que ele mesmo ajudou a criar? A história estava apenas começando. O dia seguinte começou com uma brisa suave que entrava pela janela da casa de Rita. Ela ainda pensava na conversa com Carlos, nas promessas feitas e na nova iluminação que a ideia do festival trouxe para sua vida. Sentada à mesa, observava Miguel, que dedilhava seu violão em uma melodia que nunca antes havia ouvido. Era um som inocente, mas cheio de emoções que pareciam transbordar do coração do menino. Mãe, você acha que eu posso tocar no festival? Miguel perguntou, com um brilho nos olhos que fazia o coração de Rita acelerar. A pergunta fez com que um nó se formasse em sua garganta. O desejo do filho era puro e verdadeiro, e a resposta dela influenciaria muito mais do que aquela simples performance. Claro,
Meu amor, eu acho que você tem um dom incrível, disse ela, tentando esconder o medo que brotava lá no fundo. Nós vamos ensaiar bastante. O Carlos vai nos ajudar. Nesse momento, a porta da frente se abriu e Carlos entrou, com um sorriso largo e uma pasta cheia de ideias. Bom dia, família! Prontos para começar a trabalhar em algo incrível? Miguel, animado, pulou da cadeira, quase derrubando o violão. Eu posso tocar na frente de todo mundo, né? Você vai me ajudar, né, Carlos? Carlos olhou para Miguel com ternura. Isso mesmo! E vamos fazer isso de uma forma muito especial. Quero que você se sinta seguro e feliz. Vamos montar um roteiro, algo que vai mostrar como você é único. Rita estava perplexa com a energia que Carlos trazia. Ali estava um homem que não apenas havia se oferecido para ajudar, mas que estava se tornando parte de suas vidas. Era a primeira vez que ela via um futuro se desenhar com cores vibrantes em sua mente. Enquanto eles conversavam sobre os ensaios, os looks que Miguel poderia usar e as músicas que ele poderia tocar, Rita se permitiu sonhar. Ela sonhou com Ribeirão Preto, com as pessoas aplaudindo, cantando junto ao seu filho, e a felicidade estampada nos rostos deles. Mas, rapidinho, essa alegria ficou encoberta por uma sombra. Carlos, e se as pessoas não gostarem? E se Miguel passar vergonha? O mundo pode ser cruel. A insegurança tomou o lugar do entusiasmo. Como uma nuvem pesada. Carlos parou, olhou fixamente para Rita e disse, mas e se elas amarem? E se ele tocar e tocar o coração de outros como você toca o seu? O que você prefere? Viver no medo ou se aventurar na esperança? Rita sentiu a verdade nas palavras dele. Aquela não era apenas uma chance para Miguel, mas também uma oportunidade para se libertar de suas próprias correntes. Vendo Miguel entusiasmado, algo dentro dela começou a mudar. Caminhando para a janela, Carlos sugeriu, que tal começarmos a ensaiar agora? Vamos lá fora, e eu vou filmar. Isso pode ajudar você a pegar confiança, Miguel. A ideia de gravar se transformou em um evento. Miguel ficou radiante enquanto imergia na música, seu pequeno violão ecoando através do quintal. Os risos, os erros, a animação eram parte do processo. Rita nunca havia sentido algo tão bom, e quando olhou para Miguel, percebeu que ele estava realmente se divertindo. Eu estou fazendo isso! Ele exclamou, sua felicidade era contagiante. No entanto, quando a tarde se transformou em noite, e o sol se punha, uma realização aterradora começou a pairar na mente de Rita. Poderia ela realmente deixar Miguel se expor assim? E se ela estivesse fazendo a escolha errada? Ao mesmo tempo, outros questionamentos surgiam. Será que Carlos se tornaria parte de sua vida? E qual seria a reação de Serge, ao ouvir sobre a iniciativa? A alegria e o terror agora eram lados de uma mesma moeda, e para a primeira apresentação de Miguel, havia mais do que apenas as palmas esperadas no final. Até onde ela estaria disposta a ir para protegê-lo? A ansiedade a engolfava, enquanto seus pensamentos dançavam entre amor e medo, entre confiança e dúvida. O chamado do festival se tornava cada vez mais intenso, mas a sombra da insegurança a mantinha presa. Os sentimentos estavam em destaque e a escolha se tornava inevitável, enfrentar os desafios ou ficar à sombra, observando de longe. O que Rita faria agora? Rita passou a noite em claro. O silêncio do quarto era cortado apenas pelo som distante de carros na rua e pelo suave farfalhar das folhas das árvores. O pensamento em Miguel dedicando-se ao festival não saía de sua cabeça. O sorriso do filho a iluminava, mas a sombra de suas incertezas persistia, como um peso no peito. Na manhã seguinte, ela decidiu que precisava de uma conversa com seu filho. O ambiente mais claro e ensolarado parecia que convidava a esperteza e a esperança. Quando Miguel acordou, Rita preparou um café bem reforçado e, assim que ele se sentou à mesa, puxou a conversa com um leve tom de seriedade. Miguel, meu amor, você se sente bem preparado para o festival? O que você mais está esperando dessa experiência? Ele sorriu, um sorriso grande e aberto que iluminou o rosto como os primeiros raios de sol da manhã. Estou ansioso, mãe. Quero que você e Carlos vejam como eu posso tocar. Mas,
O que mais me deixa feliz é poder mostrar a música para tantas pessoas. Eu quero que elas sintam o que eu sinto quando toco. A resposta de Miguel acendeu algo dentro de Rita. Ele está tão confiante, pensou, quase sufocada pela mistura de orgulho e preocupação. Mas os receios ainda a seguiam como sombras queridas. Ser mãe de um filho com deficiência sempre foi recheado de desafios e dilemas. Você sabe, Miguel, sempre existem pessoas que amam a música e há outras que, talvez não entendam. Mas, isso não vai mudar o que você sente ao tocar, certo? Miguel deu de ombros, sua confiança não vacilava. Eu só quero tocar, mãe. E se alguém não gostar? Tudo bem, eu só espero que eles sintam a alegria da música. Enquanto conversavam, uma ideia começa a germinar na mente de Rita. E se ela também pudesse se expor? A imagem de Carlos, com aquele sorriso acolhedor, levantou um desejo em seu coração, mostrar que era possível amar e vivenciar mais além dos medos. Decidiu que estava na hora de dar um passo à frente. Mais tarde, enquanto ensaiavam, ela teve coragem de dizer: Carlos, eu gostaria de me apresentar no festival também. É algo que sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Carlos virou-se, surpreso e ao mesmo tempo encorajado. Claro, Rita. O que você gostaria de fazer? O que começou como uma conversa leve agora se tornava uma revelação íntima. Ela se viu falando sobre suas próprias experiências com a música, suas inseguranças e a vontade de compartilhar isso com o mundo. E conforme os duas continuavam a discutir arranjos, Miguel parecia ainda mais empolgado. Vai ser incrível ver vocês dois juntos, eu vou amar! Exclamou Miguel, saltando animado, como se estivesse desenhando sonhos no ar naquela noite. Enquanto Rita se preparava para mais um ensaio com Miguel e Carlos, uma mensagem apressada chegou de Sérgio, seu ex-marido. Ele estava voltando para Ribeirão Preto na semana do festival. O coração de Rita disparou. Sérgio sempre teve uma presença forte, com seu jeito crítico, poderia trazer à tona aquelas mesmas inseguranças que ela tentava deixar para trás. Isso agora também inclui o Sérgio, pensou, envolta por um misto de emoção e temor. Como ele reagirá a tudo isso? E se ele não apoiar Miguel? Os preparativos tornavam-se como uma espiral, desafiando cada vez mais suas inseguranças. O ritmo da história de Rita, agora repleta de música e oportunidades, a levava a um novo dilema. Uma escolha se desenhava incrivelmente clara: deixar o passado assombrá-la ou erguer-se e mostrar a força que tinha dentro. O festival se aproximava e, em uma dança de sonhos e ansiedades, Rita precisava decidir. Como ela lidaria com a pressão de ser vista? O seu sonho também se tornava realidade, mas às custas de seu próprio medo? E com todas essas perguntas em ebulição, o festival parecia ser mais do que apenas uma apresentação, era a chave para abrir novos caminhos. O que aconteceu quando ela se viu diante de Sérgio novamente? Ele estaria ao seu lado ou seria mais um desafio a enfrentar? Rita acordou com a luz da manhã filtrando pelas cortinas. A mensagem de Sérgio ainda ecoava em sua mente. O pensamento de encarar seu ex-marido a deixava nervosa, mas também determinada. O festival se aproximava como uma tempestade, trazendo consigo a expectativa e o medo do que poderia acontecer. Enquanto preparava o café, suas mãos tremiam levemente. Ela tentou ignorar isso, mas a realidade de ter Sérgio de volta em sua vida a deixava inquieta. Quando Miguel desceu, seus olhos brilhavam com a pureza da alegria. Ele parecia não notar a tempestade dentro de Rita. Mãe, você já pensou em como vai ser a sua apresentação? Estou muito animado para ver você tocar. Miguel disse, com aquele sorriso que derretia qualquer preocupação. Rita sorriu de volta, mas a ansiedade se mantinha. Estou animada, sim. Só preciso encontrar a coragem para subir naquele palco. Você vai arrasar, mãe. E quem não gostar, não importa. Ninguém pode tirar a sua alegria. Ele exclamou, seus olhos brilhando com uma sinceridade contagiante. E naquela manhã, as palavras dele ressoaram dentro dela. Miguel era sua luz, sua motivação para seguir em frente. Enquanto tomavam café juntos, o telefone de Rita vibrou novamente. Era uma mensagem de Carlos, tentando aos poucos criar um clima de animação para os ensaios.
O entusiasmo dele ajudava a amenizar as preocupações. Ele sugeriu que eles fizessem uma apresentação surpresa para os amigos na véspera do festival, algo intimista para testar o clima. Vamos fazer uma noite de celebração, em família. Escreveu Carlos. Rita hesitou, temendo como Serge reagiria a isso. Contudo, a ideia começou a crescer nela como uma luz no fim de um túnel. E se esse evento fosse uma forma de se reafirmar, de mostrar a Serge que ela estava diferente, que havia reescrito sua história mesmo com tudo que carregava? Miguel notou sua expressão pensativa. Mãe, você está pensando de novo. O que foi? Só estou pensando sobre o nosso ensaio assim que eu retornar do trabalho e que talvez a gente possa fazer isso juntos, como uma festa, respondeu, tentando manter o tom leve. Você vai amar, eu prometo. E depois, a apresentação no festival vai ser ainda mais especial. Ele animou-se, enquanto começava a organizar suas coisas. O dia passou, e Rita se viu acumulando emoções enquanto a noite se aproximava. Quando os três se reuniram para ensaiar, a energia na sala era palpável. Miguel tocava suas músicas com paixão pura, enquanto Carlos trazia a batida. E quando chegou a hora de Rita entrar em ação, a expectativa ficou na sala como uma nuvem carregada. Ela respirou fundo, apenas imaginando Serge assistindo. O toque suave dos acordes ainda lhe trazia nervosismo, mas a presença de Miguel e Carlos ajudou a acreditar que a música e a conexão eram mais fortes que qualquer insegurança. Vamos começar com uma música que fala sobre novos começos, disse ela, e assim começou a tocar. Os erros passavam desapercebidos no calor da apresentação, era apenas a música e os olhares de admiração de Miguel e Carlos que importavam. Aquela liberdade a fazia sentir que havia encontrado sua voz novamente. Logo, a casa estava repleta de risos e aplausos, e Rita sentiu uma ponte se formando entre o passado e o presente, o medo e a coragem. Ela se permitiu sonhar, sonhar em ser quem realmente queria ser. Porém, no meio daquela euforia, a porta se abriu com um rangido que cortou a música. Serge apareceu, e seu olhar crítico percorreu o ambiente. O ar ficou pesado no instante em que os olhos de Rita se encontraram com os dele. Quais seriam suas palavras? Ele a apoiaria ou a recriminaria? E se tudo fosse desfeito naquele momento, com um simples olhar, ela só conseguiu pensar, e agora? O silêncio seguinte foi quase ensurdecedor. Rita congelou, a guitarra pesando como chumbo em suas mãos. O olhar de Serge estava fixo nela, carregado de um misto de surpresa e avaliação. Miguel, com a inocência de uma criança, virou-se e acenou para o pai, saltando da alegria para a tensão em segundos. Pai! Você chegou bem na hora. A mãe estava tocando. Disse Miguel, correndo para abraçar Serge. A reação dele foi sutil, mas suficiente para que Rita percebesse a diferença do que costumava ser. Ele a olhou de relance, como se tentasse decifrar quem ela realmente era agora. Oi, Miguel. Eu vi. Legal, né? Serge respondeu, mas o tom dela soava um pouco distante e legal. Rita percebeu que a conexão e a confiança que havia começado a reconstruir no ensaio poderiam ser testadas naquele instante. Você pode ouvir a próxima música? Miguel insistiu. Um ponto de virada nascia ali. Rita decidiu que aquele era o momento, não apenas de tocar, mas de se arriscar a falar. Ela respirou fundo, sentindo seu coração acelerar. Serge, essa música fala sobre recomeços. Eu acho que você vai entender. Ele assentiu e se acomodou à mesa, cruzando os braços numa postura que lembrava expectativa e resistência. Rita ajustou o microfone e, com um gesto rápido, fez com que a música voltasse a encher a sala. Assim que as primeiras notas soaram, Rita fechou os olhos. A letra ecoava suas inquietações e esperanças, vozes do passado se misturando com sonhos de um futuro. Ela queria que Serge sentisse, mesmo que por um instante, a transformação que estava acontecendo dentro dela. Miguel dançava descompassado, vibrando com a melodia, e Carlos acompanhava com entusiasmo, mas Rita não conseguia tirar os olhos de Serge. Cada acorde era um passo em direção ao passado que estava se desenhando em nova forma. Mas as palavras da canção tinham uma intensidade própria, como se estivessem dizendo para Serge tudo o que ela não conseguia verbalizar.
quando a música acabou, ela deixou escapar um suspiro profundo. Olhou para Serge, que agora estava com uma expressão difícil de ler. Havia um quê de emoção em seu rosto, mas ele se mantinha quieto, como se estivesse ponderando. Mãe, foi incrível. Você realmente se superou. Miguel exclamou, pulando de felicidade. Sim, foi ótimo, Rita, disse Carlos, com um sorriso. Mas Serge ainda permanecia em silêncio, como se absorvesse as emoções recém-nascidas no ambiente. A tensão pairava, e Rita precisava de uma resposta, de um sinal. Eu sei que tudo isso é novo para nós, começou ela, sentindo as palavras escaparem antes que sua coragem fosse embora. Mas eu quero que você saiba que estou pronta para fazer isso dar certo. Eu e Miguel merecemos ter uma nova chance. Ele a olhou, finalmente desfazendo um pouco a barreira que havia criado. Rita, começou, mas a voz dele falhou, como se as palavras fossem um peso que não soubesse como carregar. E assim, o momento em que tudo poderia ser revelado pairou no ar, carregando promessas e medos. O que seria essa nova chance para eles? O que Serge realmente pensaria sobre todo o caminho que ela havia trilhado? Entre as sombras da dúvida e a luz da esperança, Rita aprendeu que deveria estar disposta a se expor. A tensão aumentava, e a manifestação de uma verdade estava prestes a acontecer, pois logo a palavra que ele tanto hesitava em dizer poderia mudar tudo. Eu só gostaria de saber, ele começou, mas a frase ficou suspensa. E agora, era a vez de Rita sentir o coração na boca. Que segredos viriam à tona? A resposta de Serge poderia ser a chave para seu futuro ou uma nova barreira a ser quebrada. O que ele iria revelar? A respiração de Rita estava entrecortada, como se cada segundo a aproximasse mais da resposta que tanto desejava, mas, ao mesmo tempo, da qual tinha medo. Ela sentia as mãos trêmulas, a guitarra parecia ainda mais pesada, e a sala, até então vibrante com a música e alegria de Miguel, havia se tornado um campo de batalha silencioso. Serge não parecia conseguir encontrar as palavras. O olhar de contemplação em seu rosto a deixou inquieta. Ele estava prestes a abrir uma porta que, talvez, houvesse permanecido trancada tempo demais. Miguel, percebendo a tensão no ar, tomou a liberdade de interromper, já que sua inocência o protegia. Pai, por que você não fala logo? Está todo mundo curioso. Disse, inclinando-se na direção de Serge com um sorriso encorajador. A expressão de Serge se suavizou por um instante ao ouvir o filho. Era como se a presença de Miguel cortasse a pressão do momento. É que eu não sei como, é tudo muito complicado, disse ele, finalmente. Rita observou a luta interna dele e instantaneamente se lembrou de sua própria batalha para falar sobre o que havia passado. Serge, eu sei que tudo parece complicado, mas sinto que precisamos ser sinceros um com o outro. Se quisermos seguir em frente, precisamos enfrentar nossos medos, disse Rita, sua voz tremendo, mas determinada. Ele a encarou, e naquele momento, algo mudou. Serge parecia estar se despindo das camadas que o protegiam. Eu me preocupo com você, Rita. Eu me preocupei o tempo todo. Mas o que mais me assusta é que você possa, eu não sei, voltar a ser quem era antes. Acha que isso pode acabar acontecendo de novo? A franqueza nas palavras dele a fez sentir um peso enorme no peito. Era o medo de perder o controle, de ser tragada por velhos hábitos. Eu não sou mais a mesma, Serge. Eu lutei muito para chegar até aqui. Por você, por Miguel, por mim. Eu estou focado em criar um lar seguro para a gente. Um lar onde Miguel possa ser quem ele é e onde eu possa crescer também. Eu preciso da sua ajuda nisso. As lágrimas encheram seus olhos, mas ela os manteve firmes. Rita sentia que este era um ponto crucial, um divisor de águas para os três. Miguel, sem entender completamente o que acontecia, interrompeu novamente. Eu só quero brincar com vocês, como fazíamos antes. Posso até cantar junto. Ele imitou a melodia que Rita acabará de tocar, sua voz alta e alegre contrastando com o clima carregado. A imagem do filho feliz, tentando unir os pais, fez o coração de Rita derreter. Você é a razão pela qual estamos aqui, Miguel. Nós somos uma família, e ainda podemos ser felizes juntos, disse ela, com um sorriso forçado, mas sincero.
Sérgio olhou para o filho e depois para Rita, e algo em seu rosto parecia finalmente mudar. Uma pequena fissura apareceu na armadura dele. Talvez devêssemos tentar. Eu quero entender e estou disposto a fazer isso, mas precisamos ser sinceros e corajosos. E isso significa que vamos ter que nos expor. Ele respirou fundo, parecendo cansado, mas também leve. Eu tenho algo a dizer, Rita. Algo que estava guardado desde que nos separamos. Os olhos de Rita se arregalaram. A sensação de que a verdade estava prestes a ser revelada começou a emergir como uma corrente quente em seu estômago. O que será que ele carregava? O que poderia sacramentar essa nova fase da vida deles? Mãe, eu não entendi. O que você e o pai estão falando? Miguel perguntou, confuso, mas interessado. A sala tornou-se um espaço de expectativa, onde o próximo instante poderia moldar o futuro deles. Rita sentiu seu coração bater mais forte, a adrenalina correndo por suas veias. Sérgio, por favor, não hesite. O que você tem a dizer? Sérgio fechou os olhos brevemente, e um silêncio opressivo tomou conta do lugar. O peso da confissão pairava no ar. O que seria a verdade que ele escondia? A resposta poderia alterar tudo. E agora, mais do que nunca, Rita desejava saber. O ar estava denso e pesado, como se a sala estivesse à beira de uma tempestade. Rita segurou a guitarra com mais força, tentando encontrar o equilíbrio entre a ansiedade e a esperança que crescia em seu peito. O silêncio prolongado deixava sua mente a mil, tantas questões e incertezas. Sérgio finalmente abriu os olhos, e no fundo deles, Rita viu um mar de emoções. Eu não quero que você passe por aquilo novamente. Foi difícil para mim, para nós, para o Miguel. Quando você foi embora, eu me senti perdido, como se tivesse sido inserido em um mundo sem sentido. As palavras dele foram escorregando pela garganta, carregando dor e sinceridade. E a cada dia, eu o via crescer, e sentia que não estava ali para protegê-lo. Isso me consumiu. Rita sentiu uma mistura de compaixão e tristeza. Eu entendi que o que eu fiz naquele tempo, não era por você e por Miguel. Eu estava lutando contra mim mesma. E eu me afastei porque achava que assim eu estaria fazendo o melhor para vocês. A frustração e o medo que antes a dominavam agora se manifestavam em uma clareza angustiante. Miguel, em sua inocência, franziu a testa, tentando entender a profundidade do que acontecia. Por que você não conta logo o que estava guardando? A voz do menino soou como um eco que atravessou a tensão da conversa, trazendo um leve sorriso a Rita. Sérgio hesitou, e o silêncio se estendeu como um pano pesado, uma tapeçaria de confissões não ditas. Ele respirou fundo como um alpinista se preparando para a escalada mais difícil de sua vida. A verdade é que nos últimos anos, eu também estive lutando. Eu me envolvi tanto com o meu trabalho que me tornei uma sombra. Eu deixei de ser o pai que queria ser. Na verdade, eu traí sua confiança, não uma, mas várias vezes, nas pequenas coisas e nas grandes. E o que mais me machuca é que não percebi como estava distante. Por isso, sempre me preocupei, achando que a responsabilidade era apenas sua. Um frio percorreu a espinha de Rita. As confissões estavam se acumulando, criando um peso que parecia quase insuportável. Você se afastou de mim, Sérgio, e agora está dizendo que me preocupou? Mas o que você quer dizer com traição? Perguntou ela, com a voz mais firme agora, tentando conectar os pedaços que sentia estarem se rompendo entre eles. Eu não posso mais esconder. Eu estive em contato com uma antiga fã. E mantive isso em segredo. Fui fraco, porque, no fundo, eu desejava saber se ainda havia algo de mim que você amava, ou se tudo tinha se perdido, ele disse, a voz embargada. Rita se sentiu como se um balde de água fria a atingisse. Você se sentiu sozinho e, então, buscou consolo fora. Isso realmente machuca, Sérgio. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, mas não era apenas por suas palavras, era por entender que ambos estavam carregando feridas que ainda sangravam. Miguel, sem saber como intervir, murmurou, pai, você ainda me ama, assim como você ama a mamãe. A inocência do menino cortou como uma faca,
e a sala tornou-se um espaço de vulnerabilidade crua. Nesse instante, Rita percebeu que havia mais em jogo do que apenas suas próprias histórias. Era o futuro de Miguel, entrelaçado com os medos e esperanças dos pais. Ela olhou para Serge, vendo a fragilidade em seu olhar. E agora, o que vamos fazer com isso? O que Serge fazia com suas decisões? Como vamos reconstruir essa confiança? A voz de Rita tremia, mas havia uma determinação crescente em suas palavras. Serge respirou, e pela primeira vez a sensação de leveza parecia brotar de sua confissão. Mas ele sabia que o caminho ainda era longo. Eu não sei se tenho todas as respostas agora, mas quero tentar. Por você, por mim, por Miguel. Rita sentiu que aquele era um momento decisivo, mas o que ouviria dele a seguir poderia definir tudo. Por favor, Serge. Não me deixe no escuro novamente. A sala estava em suspense, e o desejo de saber o próximo passo estava impregnado no ar. Rita prendeu a respiração, a ansiedade tomando conta de cada fibra do seu ser. O olhar de Serge era penetrante, e ela podia sentir a tensão que pulsava entre eles, como se aquele momento pudesse definir o resto de suas vidas. Miguel, com os olhos arregalados, observava ambas as figuras que mais importavam para ele, tentando entender a gravidade do que estava se desenrolando. Eu quero que possamos olhar para essa situação e ver uma oportunidade, começou Serge, sua voz baixando, mas a determinação ainda brilhando. Uma oportunidade para o perdão, para um recomeço. Mas sei que isso não vai acontecer da noite para o dia. Vamos precisar de tempo e esforço. Precisamos nos abrir um para o outro, não só sobre as feridas, mas sobre nossas esperanças, nossos medos. Rita sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Era como se uma porta se abrisse, um espaço para que sua voz fosse ouvida, e não apenas sua dor. Eu sempre quis que nossas vidas estivessem entrelaçadas, mas não sabia como voltar a esse lugar. Eu estava tão perdida em mim mesma que deixei vocês para trás. Eu não quero que Miguel cresça sem ter um pai e uma mãe presentes, mesmo que seja difícil para nós, ela disse, a voz embargada. Serge assentiu, seus olhos brilhando de entendimento. E se começássemos do zero? Pequenos passos, tentando realmente escutar um ao outro. Podemos marcar um dia na semana, um tempo só nosso para conversar. Sem distrações. Você acha que isso vai funcionar? Perguntava Rita, cheia de dúvidas. Ela queria acreditar, mas a insegurança ainda pairava no ar. Sim, respondeu Serge com uma firmeza que causou um leve sorriso em seus lábios, eu sinto que juntos podemos encontrar um caminho. Não prometo que será fácil, mas quero que você saiba que estou comprometido a fazer isso. Por Miguel, por nós. A sala parecia um pouco mais leve, como se, de alguma forma, as nuvens carregadas tivessem se dissipado. No entanto, a realidade das dores que ainda tinham que enfrentar ainda estava ali, esperada e não esquecida. Miguel, emocionado com o que observava, saltou e envolveu os dois em um abraço apertado. Isso é ótimo! Quero que a gente seja feliz de novo, como antigamente! Exclamou, suas calças balançando enquanto ele tentava juntar os dois. Rita encarou Serge, e nesse momento, algo mudou. Havia uma esperança nova, mas um medo igualmente presente. A luta não terminaria ali. Ao mesmo tempo que estavam dispostos a dar o primeiro passo, havia uma quantidade imensurável de coisas não ditas ainda pelo caminho. O que exatamente eles teriam que enfrentar para chegar a um lugar mais seguro, mais feliz? E se a verdade que você guarda no fundo não for fácil de lidar? Rita questionou, um semblante preocupado. Serge hesitou, os olhos desviando temporariamente para o chão. Isso é algo que teremos que explorar, ele respondeu, um leve tremor na voz. Não quero que você tenha medo do que possa surgir. Eu prometo que estarei aqui ao seu lado, mas teremos que lidar com todas as verdades. E se essas verdades forem mais do que conseguimos carregar? A pergunta de Rita ecoou pela sala, e o tempo pareceu congelar. Serge olhou novamente para Miguel, e então para Rita, a vulnerabilidade passando entre eles como um fio invisível. Só poderemos saber se formos honestos. E se conseguirmos nos permitir essa sinceridade,
um dia de cada vez, talvez possamos redescobrir o que um dia tivemos. A tensão voltou a aumentar, agora carregada de mais perguntas. Ao mesmo tempo que havia um novo entendimento, era visível que o horizonte ainda estava nebuloso. Miguel havia se afastado um pouco, sentando-se no sofá e olhando os dois com uma mistura de curiosidade e esperança. Oi, mamãe, papai, a gente vai ficar bem, né? Era sua voz doce e pura ecoar no momento que trazia tanto peso. Rita e Serge trocaram olhares, as palavras penduradas no ar à espera de resposta. O que diriam a ele? A verdade poderia ser muito mais complexa do que qualquer um imaginou. Começou Rita, mas agora tudo era intensidade. Será que a resposta aqui? Ela daria iria inspirar confiança ou mais perguntas? E mais importante, quem estavam dispostos a se tornar para que Miguel tivesse um lar feliz? Vamos ficar bem, Miguelzinho, falou Serge finalmente, quebrando o silêncio. Mas dentro de si, ele sabia que as verdadeiras batalhas ainda estavam por vir, e Rafael sentiu isso. E assim, eles se encontraram à beira de novas decisões e incertezas. O futuro imediato poderia ser repleto de luz ou sombras. Mas, como a história deles provou até agora, a escolha estava nas mãos de cada um. Que recomeços e verdades dolorosas ainda tinham espaço naqueles novos dias que se aproximavam? Rita acordou com uma sensação diferente. Naquela manhã, a luz que entrava pela janela não era apenas um sinal de mais um dia, era uma promessa. Promessa de mudança, de recomeços, de superação. O festival estava se aproximando, e ela sabia que não era apenas um evento. Era a chance de se conectar de verdade com Miguel, com Serge, acima de tudo, consigo mesma. Enquanto preparava o café, seus pensamentos dançavam entre a ansiedade e a expectativa. Miguel desceu, seu rosto brilhando de entusiasmo. Hoje é o grande dia. Estou tão animado, exclamou ele, pulando em direção à cozinha. Rita sorriu, mas a pressão em seu peito persistia. Sim, meu amor. Será uma grande oportunidade. Ao observar a alegria de Miguel, algo dentro dela se aquietou. O sorriso do filho sempre teve esse poder, ele era a luz que iluminava seus dias sombrios. O festival começou ao entardecer, e a pequena cidade estava em festa. As luzes brilhavam como estrelas no céu, enquanto a música ecoava pelo ar. Rita vestiu um vestido simples, mas elegante, e olhou-se no espelho, sentindo que a mulher que agora acompanhava o reflexo era alguém que estava disposta a se mostrar ao mundo. Enquanto caminhavam até o local do festival, Miguel conversava sobre suas expectativas. Quero que todos vejam como eu posso tocar, mãe. E você também, claro. O jeito como ele falava fazia sentir que, independente do resultado, estavam prestes a fazer algo especial juntos. Ao chegar, o clima era contagiante. Havia várias performances, risadas e, principalmente, um senso de comunidade. Carlos estava por perto, com um sorriso de apoio, e Rita sentiu uma onda de gratidão por ele ter estado ao lado deles nessa jornada. Ele a encontrou antes de ela subir ao palco e sussurrou: "Você vai brilhar. Lembre-se, é só uma performance, não uma competição." Assim que o nome de Miguel foi anunciado, seus pés pareceram pesar. Ele olhou para Rita, e ela segurou sua mão. O olhar dele era firme, cheio de determinação e esperança. "Vamos juntos, mãe?" perguntou. O coração de Rita estremeceu. Sim, juntos. No palco, Miguel pegou seu violão e começou a tocar. A melodia fluiu suavemente, e a voz dele, ainda tímida, começou a se soltar. O orgulho que Rita sentiu naquele momento era indescritível. Ele estava fazendo o que amava, enfrentando o medo que sempre o acompanhará. E Rita sabia que era ali, naquele cenário iluminado, que todos os desafios e inseguranças se fundiam em algo lindo. A música de Miguel transmitia sentimentos profundos, e, à medida que tocava, uma onda de empatia se espalhou pela multidão. As pessoas estavam realmente ouvindo. A cada nota, Rita via a transformação do menino que havia dançado sua vida agora. Ele estava ali, completamente presente, conectado com seu propósito. Quando Miguel terminou, a plateia irrompeu em aplausos calorosos. O sorriso no rosto do menino era contagiante.
Ele havia superado suas inseguranças, e Rita sentiu que aquele momento era mais do que um simples festival. Era a reafirmação de que coragem, amor e apoio poderiam quebrar barreiras imperceptíveis. O coração de Rita batia forte quando chegou sua vez de se apresentar. Miguel acenou encorajadoramente, e, respirando profundamente, ela subiu ao palco. A pressão estava ali, mas ela não estava mais sozinha. Agora, ela tinha não apenas a força própria, mas o amor do filho e o apoio de Carlos. Com a guitarra nas mãos, Rita começou a tocar uma canção que falava sobre novos começos, sobre a importância de se permitir sentir, de se abrir ao amor e à vulnerabilidade. A música ressoava na alma de todos os presentes, unindo-os em uma conexão única. O olhar dela se encontrou com o de Serge na plateia, e, pela primeira vez, ele estava ali, orgulhoso, com lágrimas nos olhos. Rita soube que, mesmo sem muitas palavras, ele estava começando a entender. Quando terminou, a plateia explodiu em aplausos, e os olhos de Miguel brilhavam. A alegria dele era um espelho do que estava acontecendo dentro dela. Tudo parecia possível, e o futuro, embora cheio de incertezas, estava repleto de esperança. No final da noite, enquanto caminhavam para casa, a atmosfera estava carregada de emoção. Miguel rodopiava na calçada, exultante com o que havia realizado. Serge andava ao lado de Rita, e em um momento de liberdade e vulnerabilidade, ele tomou a mão dela e disse: "Você foi maravilhosa. Estou tão orgulhoso de você e de Miguel. Eu quero que possamos fazer desses momentos novos um hábito, um verdadeiro laço familiar." Rita sorriu, sentindo que aquele era um ponto de inflexão. "Sim, podemos tentar juntos. Um dia de cada vez." A nova jornada que eles estavam prestes a embarcar não seria fácil, mas com amor, honestidade e apoio mútuo, ela sabia que poderiam enfrentar qualquer desafio. O festival havia se tornado mais do que uma apresentação, havia se transformado em um símbolo de renovação. O vento soprou suavemente na noite de São Paulo, trazendo consigo a certeza de que, juntos, eles poderiam superar tudo. Diante de tudo isso, quero pedir que você, assim como Rita e sua família, também busque seus recomeços e vitórias. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajude outras pessoas a encontrarem histórias de superação. Comente suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão e acreditar na força do amor e da família. Este é o seu momento de mostrar apoio. Não espere nem mais um segundo.